Bom dia mais uma vez, meus amados irmãos e irmãs. O coração fica cheio de alegria, né, de ver esse escola dominical tão cheio assim, né? Cheio de criança, os louvores logo pela manhã, né? O Senhor prepara um tempo de cuidar das nossas vidas, né? Bom demais, meus queridos. Meu coração fica muito feliz com a participação e interesse de vocês, né? De cada um de vocês em trazer os seus filhos, em estar aqui. É o melhor movimento, não tenha dúvidas sobre isso. Eu muito gostaria de ter tido isso aqui na minha infância e não tive. Mas o Senhor prepara todas as coisas no seu tempo, né? Então, o meu filho vai ser criado nessa esfera. Não só porque eu sou pastor, mas porque eu sei da importância que é isso aqui. Então, louvado seja Deus. Meus amados, continuaremos aqui a nossa caminhada em Gênesis. Hoje falaremos ali a partir do capítulo 2, versículo 4, até o finalzinho do capítulo. Acompanhe a leitura que eu farei. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4 até o versículo de número 25. Agora nós temos um relato mais próximo da criação do homem e da mulher. Se no primeiro capítulo nós temos uma abordagem que trata da criação como um todo, de maneira mais abrangente, agora a gente se aproxima um pouco mais em profundidade a criação do homem e da mulher. Do homem e da mulher e do jardim, não é? Deus cria o Éden ali, neste lugar há um jardim colocado por Deus. Vamos lá, acompanhe a leitura, amados. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro é o rio Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Louvado seja Deus pela sua palavra. Como eu
disse então há pouco, meus irmãos, nós temos aqui uma nova seção deste livro. Isso é indicado aqui pelo versículo 4, que diz: esta é a Gênese. Essa expressão aqui, Gênese, é aquela expressãozinha toledot em hebraico, que nós vimos na introdução, que é aquela que vai reger todos os movimentos do livro. Ela é repetida, é a mesma expressão usada lá: esta é a genealogia de X, esta é a genealogia de X, esta é a genealogia de X. Que Gênese pode ser traduzido tanto por história, quanto genealogia, quanto por gerações. Então, estas são as gerações de, esta é a história de. Ela vai indicando ali quando iniciam-se novos períodos neste texto. Aqui nós temos um relato mais pessoal da criação, ou seja, Deus se aproxima mais da sua criação no sentido de mostrar algumas características ali mais pessoais. O indício disso a gente já encontra no próprio nome de Deus. No primeiro capítulo, Deus é chamado de Elohim apenas. Elohim significa Deus em sua majestade, em seu poder, em sua grande soberania. Quando a gente vai para o capítulo 2, nós temos ali Yahvé Elohim. Já há uma nomeação diferente, mostrando ali essa proximidade. O próprio nome, né, de Deus, Yahvé, ele vem de uma raiz no hebraico que é o verbo ser, ou seja, já o próprio nome do Senhor traz essa noção de pessoalidade. Certamente, por isso muitas vezes ele é chamado de ele é, eu sou, porque traz essa noção aí que vem da própria raiz do nome do Senhor, Yahvé. Então há essa proximidade. Yahvé Elohim, a mais intimidade que nós temos. Nós veremos ao longo dessa caminhada as 3 relações fundamentais nas quais está envolvida a humanidade. Então, quando a gente olha para a humanidade dentro do aspecto criacional de Deus, há 3 relações principais: da humanidade para com Deus, da humanidade para consigo mesmo e da humanidade para com a criação. E nós perceberemos como elas se discorrem aí nesse texto. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Vamos lá. Então está lá: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Uma nota aqui: toda vez que esse verbo criar é usado, e às vezes no português a gente não percebe, porque há outras palavras que podem ali ser traduzidas por criar, mas essa palavra em específico é a bará. Deus criou bará. Todas as vezes que o bará é usado, sujeito a Deus. Todas as vezes na Bíblia que a gente tem o verbo bará, de criar, essa criação especial, Deus é sempre sujeito. Não é usado esse verbo para nenhuma outra personalidade, personagem, nenhum outro sujeito. Apenas Deus é aquele que detém o poder dessa criação de maneira tão especial, tão potente, tão forte. E ele é repetido 2 vezes, né? Do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. É um reforço em todo o tempo de que Deus é o Criador de todas as coisas. Não deixa dúvidas, desde o primeiro capítulo até essa continuidade, quando nós tratamos de criação, de que o Senhor é aquele que criou todas as coisas, e criou dessa forma assim, poderosíssima, não é? Aí nós vamos para o versículo 5. Então é assim: o capítulo 2 é como se ele voltasse em parte daquela criação, como se ele adentrasse ali, né, porque quando a gente tem no capítulo 1, a criação fica completa, não é? Quando a gente chega no versículo 31 do capítulo 1, não está lá escrito e viu Deus que tudo era muito bom? Ou seja, lá finalizou, fechou. Agora é como se cronologicamente ele retornasse para algum aspecto da criação e trouxesse ali mais detalhes, que é exatamente essa questão da criação do ser humano, tá bom?
E por isso que a gente percebe, por exemplo, que há algumas necessidades aqui. Quando ele vai falar do solo no versículo 5, está dizendo, ó, não havia planta, porque nenhuma erva havia brotado, o Senhor Deus não fizera chover, não havia homem para lavrar o solo. Então a gente percebe que ainda há lacunas que precisam ser completadas aqui, e será. A gente ainda caminha nessa direção quando a gente olha para o versículo 18 e diz lá, não é bom que o homem esteja só. A gente percebe que ali ainda a criação não está plena, porque quando ele termina no versículo 31 do capítulo 1, ele diz o quê? Eis que tudo é muito bom, mas aqui diz, não é bom que o homem esteja só. Então veja que aqui ele vai trazendo ali alguns aspectos mais detalhados a respeito da criação do homem. Aqui no versículo 5, nós temos o propósito vocacional do homem. Quando diz ali, né? Não havia homem para lavrar o solo. E aí a gente pensa que o trabalho é algo que vem como fadiga, na verdade que vem após a queda. Mas na verdade o que vem após a queda é a fadiga gerada pelo trabalho, não o trabalho. O homem é criado para também como seu propósito vocacional, não existencial. O propósito existencial é um, o propósito vocacional, que depende do existencial, ele é outro. O homem, isso vai culminar mais à frente, quando diz que Deus manda ele cuidar e cultivar o jardim que ele havia sido colocado. Qual que é o propósito existencial do homem? Primeira pergunta do nosso catecismo maior de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Esse é o nosso propósito existencial, nós existimos para isso. Qual é a resposta? Adorar a Deus, glorificá-lo para sempre, alegrarmos nele, nos gozarmos em tudo aquilo que ele oferece. Ou seja, esse é o propósito existencial, é glorificar a Deus, é adorá-lo. A gente existe para adorar a Deus. Por que isso é um propósito existencial? Quando tudo for renovado, quando novos céus e nova terra forem estabelecidos, quando a realidade do pecado não mais existir, esse propósito de adorar a Deus continuará? Sim, é o que continuará. A gente não vai precisar mais fazer missões no sentido de proclamar o Evangelho, porque todas as criaturas que ali residem já estão na plenitude do Espírito. Não haverá mais nenhum outro tipo de missão existencial. Hoje nós precisamos fazer isso. Mas o nosso propósito existencial, aquele pelo qual fomos criados e continuará por toda a eternidade, é adorar a Deus. Mas aqui um propósito vocacional, então, algo que depende disso. Algo que, por exemplo, o homem vai lavrar o solo, e isso, a maneira como ele fará isso, demonstrará também a adoração dele. E isso vem para nós, a maneira como nós usamos no nosso chamado, a nossa vocação, das nossas atividades, é para glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos precisa corroborar com a adoração a Deus. Por isso que a gente tem a perspectiva de trabalho diferente da perspectiva da sociedade, que o trabalho é apenas para o nosso próprio benefício profissional, para a nossa carreira, para termos mais dinheiro. Isso é uma consequência, mas a gente trabalha para glorificar a Deus. A nossa vocação serve para glorificar a Deus, adorar a Deus. Beleza? Tudo bem, gente? Aí algumas características que nós vamos sendo colocadas aqui no texto, né? Uma neblina subia da terra, que regava toda a superfície do solo. Então, de alguma forma, não havia chuva, mas Deus dava água para aquele solo, para que ele pudesse continuar ali revelando a sua abundância, a sua não necessidade, né? E aí formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós temos a maneira como o homem é formado, e nós temos duas direções aqui,
duas questões importantes. Nós temos a matéria e nós temos o espírito. O homem é formado por uma matéria, mas é dado a ele algo que vem de fora dele, que é o sopro de Deus. Isso para deixar muito definido, porque assim, pode ser que seja literal, do pó da terra, que foi feito do pó da terra, pode ser que seja literal, pode ser, mas a gente não precisa fazer essa leitura, não há necessidade, porque aqui, como nós temos percebido, principalmente em Gênesis capítulo 1, são imagens que nos são dadas. E qual é a imagem do homem vir do pó da terra? Qual é o significado do homem ser criado do pó da terra, ser formado do pó da terra? Porque ele é pó, ele não é Deus, ele não tem divindade nele no sentido intrínseco à sua formação. Porque o que há no imaginário dos povos do Antigo Oriente Próximo? Lembramos que Gênesis é escrito por um povo que está ali saído do Egito, caminhando a terra de Canaã, e eles têm diversas cosmovisões ao redor deles. Qual é a cosmovisão a respeito de algumas pessoas? De que elas possuem divindade, de que elas são parte deuses, principalmente ali quando nós olhamos para a figura dos reis. É o faraó. O faraó era considerado uma pessoa divina. Quando Deus diz que criou do pó da terra, está dizendo, não tem. Vocês não são deuses. Não há deuses nesse sentido, intrinsecamente falando. Vocês são do pó. E é aí que ganha força, por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos alguém se humilhando e lamentando diante de Deus, o que eles fazem? Eles jogam sobre as suas cabeças cinzas e se jogam ao pó. Ou seja, olha o vínculo, ou seja, criado a partir do pó da terra é que é um ser dependente, não é autossuficiente, não tem poder sobre si mesmo. Ele é criado ali em humilhação. E aí eu vou pedir para alguém abrir no Salmo 103,14. Quem achar aí Salmo 103,14, pode ler, por favor. Pois ele conhece a nossa estrutura, e sabemos que somos pó. E sabe que somos pó. Veja o contraste que ele vai fazendo, né? O salmista vai fazendo a respeito da sua forma, da criação, de como foi criado. Ou seja, do pó da terra denota essa diferença entre criatura e criador. Há um abismo entre criatura e criador. Deus se coloca assim muito acima. É o Deus, como alguns estudiosos dizem, totalmente outro. Depois nós teremos um outro aspecto. Pode falar, Soniane. Aponta para um sentido, né? Mas eu achei muito interessante que ele falou assim, de forma literal mesmo. Não precisamos nos prender a isso, porque vai que daqui a alguns anos alguém descobre que há elementos que são diferentes. Mas a alma é o que eu digo. A ciência moderna e olhar Gênesis a partir da ciência moderna tem o seu lugar. Porque muitas vezes o que o Adalto Lourenço fazia, né? O saudoso Adalto Lourenço, o que o Marcos Eberlin, né? Eles fazem, é muito para tentar
comprovar a partir de evidências dentro do meio deles, mostrar que há evidência suficiente para crer no criacionismo. Então falam às vezes a ateus, a pessoas que têm cosmovisões assim. Nossa, meu ouvido está sensível aqui com alguma coisa. Fez um zunido. Então eles estão colocando ali a criação dentro desse aspecto apologético mais focado na ciência moderna. Não precisamos nos parametrizar por isso. Não precisamos depender desse olhar. Não precisamos. Mas tem o seu, é uma estratégia, tem o seu lugar, é relevante. Só que a nossa leitura bíblica não pode ficar condicionada a esse olhar, porque senão é o olhar da ciência moderna e da historiografia moderna que vai trazer a interpretação do texto, e não é. O texto ele foi escrito de uma forma que ele deseja ser lido e ele precisa ser lido, mas tem um lugar, tá, Sônia? Tem um lugar. Esses homens são respeitáveis, são homens estudiosos, não é? Para nós, basta compreendermos, a gente pode encontrar esses olhares aí e ficar maravilhados por eles, não há problema nenhum. Mas entendermos o significado teológico daquilo. Então perceba como ser criado do pó da terra é para dizer que o homem é uma criatura completamente diferente e que depende daquele que a criou. Essa é a mensagem. Quando a gente começa a tentar ali focar nas evidências a partir do olhar da ciência moderna, podemos deixar isso passar. A gente fica muito focado nos elementos pelo que o homem foi formado e não olhando a intenção do texto de falar por que ele foi formado dessa forma. Mas eu ouvi isso aí e é legal. E tem uma teoria, a própria teoria que não é nem uma teoria criacional, tem uma teoria evolucionista que ela vai cavucando ali, são tudo teorias, tá? Não há evidência de nada, até mesmo por isso que o nome é teoria, né? Que ela vai desembocar no surgimento do ser humano ali, de alguma forma ligado ao barro, à terra. Mas olha só como que o texto ele é maravilhoso. Aqui é uma divisão de criatura e criador nesse sentido. Quando a gente olha para o texto hebraico, humanidade é a mesma palavra para nomear Adão, é Adam. Adam significa humanidade, pode ser o nome próprio de Adão. Como que é terra em hebraico? Adamá é o termo ali feminino de humanidade, de Adão. Então você tem Adam e Adamá, ou seja, o homem formado, o Adam formado do Adamá. E depois, o sopro e a vida são dois verbos que estão juntos também, Raim e Raiá, alguma coisa assim. E ali a gente percebe esse aspecto, né, muito, muito estruturalmente poético de Gênesis também, mostrando que há uma diferença da formação do homem e da vida que entra nele, para deixar separado. A vida que entra nele, o sopro, Raim, que vai gerar a vida, o Raiá, é algo que é diferente do Adão formado pelo Adamá, o homem formado pela terra, pelo barro. É para mostrar essa lacuna, esse abismo. O pó da terra é aquilo que forma o homem, mas o que dá vida a ele é algo que vem de Deus. Deu para entender? Alguma dúvida com relação a isso? Deu para entender aqui o raciocínio? Quem está falando? Ô, meu irmão. A gente pode pensar na questão do vaso também. O vaso é o conteúdo. É a forma, né? Exatamente por isso a gente tem muitas metáforas dizendo, usando o Criador como oleiro e a criatura como um vaso.
Mas é para demonstrar isso aí, ó. Quando a gente olha para, ou seja, nós temos um primeiro abismo aqui, em Gênesis capítulo 2, falando a respeito da realidade do pó, do porquê que o homem foi criado no pó. E aí a gente percebe, quando o homem lamenta, quando o homem se coloca com o rosto no pó e joga cinzas sobre a sua cabeça, é o homem reconhecendo: o Senhor é grande, eu não sou ninguém, eu dependo completamente de Ti. Veja como o lamento é algo que evoca o sentido criacional, de reconhecimento de quem é Deus e de quem somos nós. Olha como é que a imagem fica muito forte. Por que o homem vai lamentar e ele vai com a cara no pó? Porque ele sabe que ele é criatura. Ele achava que ele não era, porque quando ele vai lamentar por algo que ele fez de errado. O que ele fez de errado? Ele tentou ser Deus sobre a sua própria vida. Quando nós tentamos ser deuses sobre as nossas próprias vidas, a gente cai do cavalo. E aí a gente se arrepende e vai lamentar. E aí quando a gente vai lamentar, a gente se humilha. E quando a gente se humilha, a gente está reconhecendo: eu sou do pó. Eu quis ser Deus, mas eu sou do pó. Tudo bem? É uma briga do pastor com esse relógio todo domingo que eu falava para vocês, viu, gente? Vai 10 horas da manhã já. Eu fico numa briga com esse relógio aqui que vocês não têm noção. Deixa eu ver se há aula aqui mais que possamos tratar desse versículo 7. Havia também, a gente já chegou a abordar um pouquinho sobre isso no último domingo. Por que os reis construíam estátuas nos tempos antigos? Eles faziam imagens deles para demonstrar domínio sobre uma determinada localidade. Então, por exemplo, se um rei dominasse, ele está num determinado lugar, ele faz uma empreitada e ele domina outro lugar, só que ele precisa voltar. Como que ele mostra que ele tem domínio sobre aquele lugar? Ele colocava uma estátua, e aquela estátua havia dentro do imaginário do povo do Antigo Oriente Próximo, que a estátua, nela residia também espíritos divinos. A Bíblia quebra com essa percepção completamente. Por isso que a questão de imagem é tão forte. A gente não pode entender imagem de maneira isolada. Quando lá o mandamento diz de não fazer imagem, porque o que é o fazer imagem dentro da perspectiva do povo do Antigo Oriente Próximo? O que é fazer imagem? É fazer um Deus. Percebe? Logo, fazer imagem, impensável. Porque se você faz imagem, você está fazendo um Deus. E você vai, obviamente, adorar aquilo, porque nele, dentro do imaginário do povo do Antigo Oriente Próximo, a estátua, nela reside o divino. Logo você vai adorar aquela estátua. Tá? A Bíblia quebra com essa ideia, dizendo que não há imagens que possam, no sentido de estátua, não há imagens no sentido de estátuas desse tipo de arte, que possa conter nela o Espírito Divino. Mas aí olha que maravilhoso que é o relato bíblico criacional do homem e da mulher. Aonde que vai residir esse Espírito Divino? No homem e na mulher, na humanidade como um todo, não apenas em reis, como era percebido, mas em toda a humanidade há o sopro. Em que sentido? A estátua era colocada num lugar para ali ser a representação de Deus. No homem é colocado o sopro de vida para que ele seja o que de Deus? Aonde ele estiver. Representação de Deus. Por isso que a ordem para o homem, a bênção para o homem é ele se multiplicar. Para o homem no sentido de humanidade. Porque quanto ele mais se multiplicava e espalhasse, mais a representação de Deus seria espalhada por todos os lugares. Por isso que Babel é uma aberração.
Porque em Babel eles querem se unir e ficar ali presos em Babel. E querem tomar o poder dos céus. Por isso que a edificação chega até os céus. Ali, Babel é o ápice de toda a rebeldia humana. Ali, quando a gente chegar, a gente vai ver que ali é a podridão mais pura, pura, né? Até um contraste, né? Podridão pura, né? A podridão mais fétida da representação do ser humano é Babel, porque ali é tudo o que há de contrário ao que Deus havia estabelecido. Por isso que quando ele desce e vê, ele espalha, confunde e traz aquela confusão que no final das contas vai ser uma bênção. Logo, o homem é criatura e há um abismo para com o Criador, mas ao mesmo tempo, Deus aproxima-se dessa criação colocando sopro de vida. Ao mesmo tempo que o homem não é nada, porque ele é do pó da terra, ele passa a ser uma criação especial, porque nele há o sopro da vida. Ao mesmo tempo em que o homem não é nada especial, ele é muito especial. É um paradoxo criacional do homem e da mulher. O pó é a sua forma, o espírito é a sua vida, e é por isso que a gente tem. Eu não sei precisar se em Provérbios ou Eclesiastes, quem puder aí depois dar uma olhada, onde ali o sábio diz, né, que quando o homem morre, ele vai ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E ser humano só é ser humano nessa constituição, matéria e espírito. Não há humanidade sem espírito, só com matéria, e não há humanidade só com matéria sem o espírito. Por isso que na renovação de todas as coisas, e a gente já falou isso em Apocalipse, o homem será ressuscitado e terá corpo, matéria, tá? Unir-se-á com o seu espírito, e ali formará uma humanidade plena no final de todas as coisas. Eclesiastes 3. Leia aí, Mateus. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem estava sob fogo de vida, os filhos dos homens se dirigem para cima, e os animais para baixo, para a terra. O sábio já ali dentro da revelação divina, reconhecendo que a matéria vai para o pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então há essa simultaneidade de abismo entre criatura e criador, mas proximidade entre criatura e criador. Sigamos. Tudo bem até aqui? E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na direção do Oriente. Oriente aqui é leste, né? Isso já faz aquela conexão que nós trabalhamos do templo e do tabernáculo. O templo e o tabernáculo são construídos na região oriental ali, né, ao leste. O jardim aqui é como se ele fosse, dentro dessa perspectiva de templo e de tabernáculo, como nós vimos depois ou antes em Apocalipse, né, que estudamos no nosso último livro estudado. O jardim é o Santo dos Santos, é o lugar santíssimo. Veja que há um lugar, o Éden, não é? O Éden é a criação de Deus, e no Éden ele coloca um jardim. Então o jardim é um lugar neste lugar maior que é o Éden. Esse seria aquele Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos no templo, no tabernáculo, ele era uma câmara na qual só os sacerdotes poderiam adentrar, porque lá eles receberiam da revelação de Deus, poderiam ali fazer ser o intercessor da humanidade para com Deus e levaria o consolo de Deus, o perdão de Deus, a revelação de Deus para o povo. Só o sacerdote, no Santo dos Santos, inclusive, apenas o sumo sacerdote poderia adentrar.
porque ele é o grande receptáculo ali da mensagem divina. O jardim, quando a gente olha a partir dessa perspectiva, ele é o Santo dos Santos. Por isso que depois lá em Apocalipse capítulo 21, aquela Nova Jerusalém, há uma medida dela que é extremamente exata. Diz que a cidade é quadrangular, medidas exatas de profundidade, altura, largura, que indica o quê? A construção dos Santos dos Santos. A Nova Jerusalém será a expansão plena e a vida plena de um Santo dos Santos, porque lá haverá a presença do Senhor completamente e de forma nenhuma ela será retirada, porque Ele é o sol daquele lugar. Ali estará a árvore da vida novamente. Ali no jardim, quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, versículo 8, por exemplo, a gente vê que Deus caminhava com o homem, né? O texto ali diz, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. O que é hoje em dia, no mapa, assim, mais ou menos, eu acho que você já falou isso a localização do jardim. Não tem, assim, ninguém sabe onde fica. Eles têm um indício ali que eles vão fazendo link por conta dos nomes dos rios aqui, né? Mas não dá para ser exato. Mas se a gente pega a Mesopotâmia ali, um mapa da Mesopotâmia, é uma parte mais ao norte lá, né? Se a gente tem aqui, vamos pegar aqui a Mesopotâmia, seria uma parte mais ao norte aqui, né? Que a Mesopotâmia, o Mediterrâneo aqui, seria mais aqui, assim, mas não dá para saber exatamente onde é. Eles tentam fazer, porque é ali que eles encontram estes rios que são aqui denominados, né? Mas, teologicamente, isso aqui foi perdido pela humanidade. Isso aqui não pode ser encontrado jamais. Por quê? Precisamos entender o que é o jardim no Éden. É o lugar onde Deus andava livremente com a humanidade. Quando o pecado entra no mundo, o que acontece? O homem é expulso desse lugar, é colocado um querubim para guardar, porque o homem não guardou e não cultivou, é colocado um querubim com uma espada de fogo para que o homem não adentre. E o que acontece? Agora há uma separação de lugar de Deus e lugar do homem. O homem vai para o exílio, Deus fica com o seu lugar, que aí a gente começa a chamá-lo de céu. Por isso que quando Jesus vem, é aquele que rompe, rasga com os céus e o reino de Deus adentra e assume de novo esse lugar de exílio, já preparando para o momento em que este exílio será tomado totalmente pela plenitude dos céus. A Babilônia fica isso. É toda aquela região. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu ver se há algo mais aqui. Do 8 ao 15. Do sol fez brotar todas as árvores agradáveis. Quando a gente fala ali que no jardim, né? Então veja, Deus coloca ali o homem naquele jardim. E no versículo 9 nós somos lembrados da abundância novamente. Lembra-se que quando Deus vai falar dos alimentos, dos animais, todos ali, Ele está falando de abundância, Ele está falando de não escassez, que não há escassez. Mais uma vez isso é retomado. Fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos duas árvores que ficam no meio do jardim. É a árvore da vida, que é aquela que vai ser trazida novamente no final de todos os tempos, né? Que é a representação do próprio Cristo, que é a vida de toda a humanidade.
mas há uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui, conhecimento do bem e do mal, deixa eu ver se a gente vai abordar aí um pouco mais de detalhe para frente aqui. Não é simplesmente, eu li numa Bíblia de estudo que eu tenho lá, o autor de um dos comentários vai dizer que a capacidade de escolha entre o moralmente certo e errado, né? O moral e eticamente certo e errado. Mas não é simplesmente isso, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal não é simplesmente o saber o certo e o errado, o saber o que é bom e o saber o que é errado. É uma questão de experimentar o que é o errado, porque o bom eles já experimentavam. Deus andava com eles no jardim, eles já experimentam da presença de Deus, não dá nem para adjetificar. E eles fazem parte de uma criação que ao final dela tudo era muito bom. Então eles já experimentam do bom. Inclusive muitas vezes o verbo conhecer, ele refere-se à experiência, ao experimentar. A questão é que o homem vai ser seduzido a experimentar depois o mal. O bem, ele já tem contato com o bem, ele já tem contato com o bom, ele já conhece o bom. Então simplesmente não é uma escolha moral e ética, é um desejo de experimentar tudo aquilo que é avesso à boa criação de Deus. A queda é algo muito profundo. Se a gente fica vinculado apenas ao moral e ético, a gente perde a potência de todo o texto. É o homem querendo ser detentor do bem e do mal. Oi, Natália. Quando o homem resolve experimentar, Deus da vida não mesmo, era como se ele estivesse, por exemplo, tentando romper os limites estabelecidos por ele, porque Deus colocou limites. Sim. Para lembrar da humanidade dele. E seria, por exemplo, assim, quando o homem tenta provar, parece a boa aos olhos, querendo se comparar a Deus sem limites. Extrapolando toda. É exatamente isso, porque é ele tentar ser aquilo que ele não foi criado para ser. Porque o homem é um ser governado, ele quis assumir o governo. Ele rompe com os limites, porque por mais que haja toda uma liberdade, veja que é dito ali, né? Toda sorte de árvores, e depois ele vai dizer que, no versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Há uma liberdade abundante ali para o homem, mas há o estabelecimento do limite, por quê? Porque Deus está dizendo, você é criatura, quem governa sou eu. Então há o limite estabelecido, mas daquela árvore você não vai tomar, porque se fizer isso, certamente morrerás. E aí quando o homem então segue nessa direção, é ele gritando para Deus, eu não quero ser governado, eu quero governar não apenas sobre porque o homem já governava sobre a criação, porque Deus deu essa graça a ele, mas é ele gritando, eu não quero governar sobre apenas a criação, eu quero governar sobre a minha vida. O homem é um ser governado, criatura e criador, um abismo. Ele fala, eu quero ser governador sobre a minha vida e quero me equiparar ao Senhor. Quero me equiparar ao Senhor. Então é um rompimento ali não completamente existencial para com Deus, né? Porque o homem não perde a imagem e semelhança de Deus, mas ela é deturpada gravemente, ela é corrompida ali gravemente no ato da queda. Vamos lá, tudo bem até aqui, gente? Então nós vimos que há
embora haja liberdade, há um estabelecimento de quem é soberano, quem governa, quem é o Senhor de tudo. Veja que Deus, quando Ele vai criando todas as coisas, Ele vai estabelecendo limite. O luzeiro maior é para o dia, o luzeiro menor é para a noite, isso vai até aqui, isso vai até aqui. Deus vai estabelecendo limites. Os limites são essenciais para que haja, para que o muito bom possa ser reconhecido no final. Aí, ok. Quando o homem tem ali diante dele essa ordem, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás, ou seja, romperá com tudo aquilo que é vida, que é bom, que é pleno, e isso trará graves consequências a toda a criação e não apenas à humanidade. Deixa eu ver aqui, meus irmãos, eu acho que eu vou parar por aqui, porque nós não conseguiremos fechar, e há bastante conteúdo para a gente tratar do versículo 18 até o versículo 25, quando a gente fala da criação da mulher. Isso é muito importante. Eu só vou dar um indício aqui para vocês, só vou dar um spoilerzinho aqui, né? Um prelúdio do que a gente vai tratar. Como que a gente compreende ali o auxiliadora idônea? É uma questão importante, porque muitos vão olhar para esse texto interpretando estes adjetivos, né? Adjetivos, essas expressões, como algo inferior, como alguém subordinado, o que não encontra amparo bíblico nenhum, uma vez que, por exemplo, a expressão que é usada aqui para traduzir ajudadora ou auxiliadora é o Edzer. Edzer é usado a Deus, quando Deus ajuda Israel. Então, por exemplo, Salmo 121:2, o meu socorro vem do Senhor, é Edzer, o meu Edzer vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Deus é inferior a Israel? Deus é subordinado a Israel? Então não há amparo bíblico, textualmente falando, para uma interpretação que reduz a mulher a um papel subordinado, no sentido de inferioridade, de dignidade. Tá? Há uma complementaridade, que nós compreenderemos no próximo domingo, mas a ajudadora, auxiliadora, e depois isso somado ao idônea, que o idônea ali o sentido dela é alguém adequada àquele objeto. Então, por exemplo, a criação da mulher, ela vem depois de que ato do homem para com a criação? Depois dele nomear a criação. Ele sai nomeando cada bichinho. Os bichinhos que correm, os bichinhos que voam, os bichinhos que nadam. Acha-se alguém que é adequado para ele? Porque ele exerce domínio sobre eles. Dar nome é exercer domínio. Se a mulher fosse alguém para ser dominada pelo homem, ela seria encontrada no meio dos animais. Mas ela não é encontrada no meio dos animais. Porque não é o homem que domina ela. Depois Deus faz com que o homem caia do sono e do lado, né, aqui traduzido para o Costello, mas do lado traga alguém que seja complementar, igual, a mesma essência, o mesmo ser, a mesma dignidade. Porque não é bom que ele não tenha essa parte complementar. Só um spoiler, não perca o próximo capítulo. Neste mesmo lugar, neste mesmo horário. Aqui, temos aqui 5 minutinhos. Alguma pergunta, meus irmãos? Pode falar, meu irmão. Pode falar do 17. A questão que eu vejo que já tinha lá atrás,
conceito do mal, ele era estabelecido porque ele existia, e nem é um conceito que vem do bem é do próprio Deus. Então, porque há o conhecimento do bem e do mal, porque o mal aparece no contraste com o bem. Exatamente. E isso é importante, depois a gente chega em Paulo falando do papel do homem e da mulher no seio eclesiástico. Porque a ordem para não comer foi dada a quem? A Adão. Depois a gente vai ver. E Adão, não exercendo este papel da maneira como deveria exercer, é levado pelo que aconteceu com a mulher. Paulo traz isso depois lá em Timóteo, quando ele vai trabalhar a respeito das funções. Paulo está falando de exercício de função, de responsabilidade. Era a responsabilidade de Adão, porque ele foi cobrado por isso. Quem comeu primeiramente do fruto, textualmente falando, Eva. Mas quem é cobrado quando Deus vem andar na viração do dia? Adão. Aí ele culpa a mulher. Conjectura. É conjectura. Não dá para a gente entrar nesse campo aí. Mas essa questão da responsabilidade é legal. Mais alguma coisa, meus amados? Oi, Sônia. Desde lá criança, adolescente, porque não os adultos mais idosos, como é difícil estabelecer limites. Enquanto o pecado estiver reinando, vamos dizer assim, os limites sempre serão um problema para nós. Porque a gente convive com uma natureza que quer romper com os limites em todo tempo, E Deus dá os limites para que a gente conviva em uma boa harmonia com a criação, Quando a gente experimenta isso, a gente vê que o limite é uma benção. Eu tenho até uma historinha. Eu conversava com um capelão uma vez, capelão escolar, e ele recebeu a visita de uma mocinha, 16, 15 anos de idade, acredito, e ela relatou ali coisas pavorosas para ele, que ela fazia. Aí ele pegou e perguntou para ela: mas por que você está me contando? Ela falou: porque eu quero limite e não consigo ter. Ela estava desesperada para ter limites. A nossa natureza, ela quer romper com esses limites a todo tempo. O que nos faz manter dentro dos limites estabelecidos por Deus é o poder do Espírito Santo, que é mais forte que a nossa carne. Muito mais forte. Pode falar, irmão. É interessante também a gente pensar que a prova esse capítulo, que é 2 do versículo 22, de maneira ali, a intenção de Deus nos criar. Assim, é importante pensar que o pecado existe, é real e tal, mas assim, antes disso, a intenção de Deus nos criar é uma coisa maravilhosa, só deve certo para sair dessa lógica, não, infelizmente, pecado, relacionista, poxa, Deus quis nos criar. Antes do pecado, a gente tem um modelo, um padrão. Isso é a esperança. Por isso que Apocalipse, você vê, Apocalipse na verdade é o finalzinho dele, versículos, capítulos 21 e 22, um retomar da plenitude esboçada, finalizada por Deus no Jardim do Éden. Exatamente. Por isso que por isso que a nossa cosmovisão é fundamentada, ela não inicia com a queda, ela inicia com a criação. Criação, depois a queda, mas ainda assim, depois da queda, vem Deus agindo para redimir. A queda é um aspecto marcante na história da humanidade, mas ela não é ela não é a palavra final do Senhor, em nenhum momento, em nenhum tempo. Graças a Deus. Tudo bem, meus irmãos? Deixa eu ver aqui. Quem tem criança pequena pode subir lá para pegá-los, viu? Só para eles não precisarem descer a escada sozinhos lá. Que a gente já vai finalizar aqui. É isso. A gente vai orar.